Bom, então vamos dar prosseguimento à aula de ontem, né? Na aula de ontem a gente já viu algumas derivadas de algumas funções, né? Vimos da função constante, da função potência, vimos também algumas regras de derivação, né? Que é constante multiplicada pela função, a derivada disso, a derivada da soma de funções. Eu gostaria que quem tiver com o microfone aberto, por favor, feche aí, por favor, tá? E Titsa, isso, os outros colegas também, se tiverem com o microfone aberto. Obrigado. Bom, aí vamos continuar, né? Hoje, a gente vai falar algumas coisas mais teóricas sobre as derivadas, né? Na verdade, só comentar, ninguém vai. Então, vamos lá. Então, a gente quer falar de derivada de ordem superior e de derivada como uma função. E como você percebeu, você deriva, né, a função original, aí aparece uma outra função que recebe o nome de derivada, né? Tá ok? Aqui, ó. A derivada como uma função. Para f de r em r, podemos considerar os valores de x em r para os quais o limite abaixo existe, né? Na verdade, não precisa ser no r todo, bastava que ocorresse um intervalo, já teríamos a função. Tá certo? F' de x igual ao limite de f de x mais h menos f de x sobre h, quando h tende a zero, é a nossa definição de derivada, tá certo? Assim, podemos considerar f' como uma nova função chamada de derivada de f, definida pela expressão acima, né? Então, olha só. Então, sabemos que o valor de f' em x, né, que é o f' de x, pode ser interpretado geometricamente como a inclinação da reta tangente de f no ponto x e f de x, como nós já vimos, com bastante detalhe, né? Isso daí. Tá ok? Aqui, né? Aí nós fizemos esse esquema, pegamos a reta secante, achamos o coeficiente angular da reta secante, e a partir dela nós definimos a nossa derivada, né? Como nós vimos em aulas anteriores. A função f' é definida, é denominada derivada de f. E o seu domínio é o conjunto dos x, tal que a derivada nesse x existe, né? Como na função. O que é o domínio da função? São os pontos onde você consegue achar a imagem daquele ponto. Aí esse ponto está no domínio. Se você tem um ponto que não consegue achar a imagem, esse ponto não está no domínio. A derivada é a mesma coisa, já que ela também é uma função. Perfeito? Por exemplo, se a função f de x igual a x ao cubo menos x, encontre uma fórmula para f' de x. A gente já sabe qual é a fórmula, né? A gente sabe exatamente que quando você deriva a função... Deixa eu só colocar o colega aqui na sala rapidinho. Então, quando você deriva essa função, ó, você encontra essa outra aqui, né? Ó. Deixa eu só seguir aqui, ó. É 3x ao quadrado menos 1, lembra? Qual é a derivada de x ao cubo? 3 desce, repete a base, o expoente menos 1. 3 menos 1, 2. Derivada de x, a gente já viu que é 1. Então, menos 1. Encontre uma fórmula. Está aqui a fórmula para a função derivada. Feita aqui direitinho, né? Ó. Perfeito? Ilustre comparando os gráficos de x e f' de x. Olha só. Esse gráfico aqui é uma parábola de grau 3. Em geral, o desenho de uma parábola de grau 3 é assim, né? Tá certo? Isso aqui é uma parábola normal. O desenho é assim, né? Perfeito? Mas vamos lá no desenho, olha só. Tá aqui, ó. O gráfico da parábola de grau 3 e o gráfico da derivada, né? Tá certo? Claro, tem que ser uma parábola, porque a derivada, a gente viu aqui que é uma função do segundo grau. Perfeito? Tá ok? Então, a ideia é essa. Então, nesse caso, o domínio da derivada é todos os reais. Por quê? Porque nas parábolas, os domínios são todos os reais, né? Vocês estão lembrados, né? Se f de x é igual a raiz de x, encontre a derivada de f e estabeleça esse domínio de f'. Olha só. Ele pede só para achar o f' e o domínio. Antes disso, ó, eu vou lhe mostrar uma outra coisa que eu acho que também é interessante para a comparação. Tá certo? Que é o seguinte. Só um minuto. Que é o seguinte, ó, você tem assim, ó, você tem f de x igual a raiz de x, tá certo? Aí o que é que você tem aqui, ó? Qual é o domínio dessa função? É fácil.
são todos os x reais, tais que x é maior ou igual a zero. Alguém tem dúvida disso? Que esse é o domínio da função? Não, senhor. Inclusive, Todos boa noite, sabem. professor. Hã? Inclusive, boa noite. Acabei de chegar e boa noite, professor. Boa noite, ótimo, hein? Então, por que tem que ser, o x tem que ser maior que zero? Porque se o x fosse menor que zero, não teria raiz quadrada. Perfeito? Agora lá, vamos à derivada. A gente sabe que para derivar, a gente tem que dar aquela arrumada assim, ó. Fica x elevado a meio, né? Agora sim, vamos fazer a derivada. Aí, aplicando a regra da potência, que foi a que nós vimos na aula passada, o meio desce, repete a base, né? Ó, que é o x, elevado a meio menos 1. Essa é a derivada, né? Alguma pergunta? Não. Tudo tranquilo, né? Então, só organizando, né? Já fiz a derivada. Isso aqui já é derivada. Agora eu vou só organizar para escrevê-la de uma forma melhor. Meio menos 1, sabemos que é menos meio, né? E eu ainda posso fazer assim, né? É 1 sobre 2 x elevado a meio positivo, porque quando coloca no denominador, né? Troca o sinal do expoente. Lembra quando muda de denominador para numerador ou de numerador para denominador? Aí no final vai ficar assim, ó, 2 raiz quadrada de x. Veja que o domínio aqui da função são todos positivos. Aqui, ó, quando eu for achar aqui o domínio da função que é a derivada, ó, f' de x, olha como é que vai ser. X pertence aos reais, tal que, não é, ó, x é maior que zero. Alguém tem dúvida disso? Da diferença desse para esse outro? Perceberam a diferença? Ó? Aqui o zero está incluído, porque raiz de zero é zero. Eu posso colocar o zero aqui no lugar do x? Hã? Não. Claro que não, porque senão ficaria raiz de zero é zero, 2 vezes zero é zero, ficaria 1 sobre zero. E 1 sobre zero não é definido, certo? Como 1 sobre zero não é definido, então o zero não faz parte do domínio, né? Além dos negativos, o zero também não está no domínio. Tá perfeito? Todo entendido isso? Então é só para você ver que nem sempre o domínio da função coincide com o domínio da derivada. Às vezes é igual, mas às vezes não. Né? Naquela anterior, se você observar aqui, né? Se você observar, ó, o domínio aqui, ó, é todos reais na função. E aqui também, ó, o domínio é todos reais na derivada, né? Já nessa outra, não acontece a mesma coisa. O domínio aqui, ó, são os positivos mais o zero. Aqui não, aqui é só os positivos, o zero não entra. Perfeito? Tá claro isso? É só para você observar que a função derivada, né, é realmente uma função, tá certo? Tá ok? Então, já esclarecemos, né? Agora, assim, ó, encontre f' se dê isso. Vamos olhar aqui o domínio para ver se coincide? Olha só, qual o domínio dessa função? Todos concordam que o domínio aqui, ó, é todos os reais, tirando o menos 2? Alguma dúvida? Bom, a gente ainda... Para a gente calcular a derivada desse aqui, a gente teria que fazer com limite, porque a gente ainda não criou nenhuma regra para esse. Mas a gente vai ver qual é a regra, né? Ó. Por isso eu não vou derivar, vou colocar aqui só o resultado, mas a gente vai ver, não esquente não. Tá certo? Aí qual seria o domínio desse? Ora, desse outro coincidiu, né? O domínio é exatamente o mesmo. O domínio aqui, ó, também é todos reais, exceto o menos 2. Perfeito? Nesse coincidiu, né? Ó, que bom, né? Vamos lá. Olha aqui. Bom, agora aqui é como pode aparecer nos livros, como você pode escrever a derivada, né? A gente já viu que uma forma de escrever é essa, com f', né? Outra forma, se a função é y ó. Se a função é f, f'. Se a função é y, y'. Só que muitas vezes você pode fazer de outras formas, tá certo? Você pode fazer de outras formas sem nenhum problema, tá? Olha só essa outra forma de fazer, ó. Lembra? Aqui é quando você destaca a variável de derivação, derivada da função y em relação à variável x, né? Ó. Derivada da função f em relação à variável x, que pode ser escrito assim também, ó, derivada da função f em relação à variável x.
Tem livro que coloca esse D maiúsculo para significar ó, derivada de f de x. Em geral, coloca só o D quando está claro qual é a variável de derivação, né? Às vezes, quando não está muito claro, quando tem mais de uma variável, né, aparecem outras letras lá, é necessário você dizer, ó, vou derivar, mas em relação à variável x, perfeito? Derivada de f em função da variável x. Tá ok? Tá? Aí, ó, para x igual a A, ó, quando x é igual a A, ó, nessa notação você escreve dessa forma. Ou dessa, tanto faz, a mesma coisa, tá ok? Só para dizer que a derivada no ponto x igual a A, tá? Aqui, ó. Uma função, olha essa definição. Uma função f é derivável ou diferenciável? Ó, aqui no cálculo, nesse nosso primeiro cálculo, que a função só tem uma variável, derivada e diferencial é a mesma coisa. Então, a função é derivável ou diferenciável. Quando você for lá ver em matemática aplicada, no caso de vocês do TMI, ou de cálculo diferencial de várias variáveis, no caso da engenharia, você vai ver que esses significados são diferentes, tá? Mas para funções de mais de uma variável, como é que só tem uma variável para nós? É exatamente a mesma coisa, tá? Então, uma função f é derivável ou diferenciável em x0 se f' de x0 existir, né? Ou seja, o que significa isso? Aquele limite lá da definição existir. É derivável ou diferenciável em intervalo aberto AB ou no intervalo A até mais infinito, ou menos infinito até A, ou de menos infinito até mais infinito, se for diferenciável em cada elemento do intervalo, né? Só para dizer que é diferenciável em um conjunto, né? A gente estava olhando sempre em um ponto, no caso aqui o x0, mas pode ser em todos os pontos do conjunto, tá certo? Agora, olha essa função. Essa função é diferenciável, né? É a função módulo. Lembra da definição da função módulo, que é assim, ó? É f de x é igual ao módulo de x, né? Que é assim, né? Lembra? É o próprio x se o x for positivo ou zero. E é menos x se o x for menor que zero. Tá certo? Agora, olha só. Vamos pensar assim, ó. Se o x é maior que zero, então, o que nós temos? Nós temos que f de x é igual a x. Tá certo? Aí eu posso derivar aqui, ó. Para qualquer valor maior que zero, eu posso derivar fácil. A derivada é 1. Tá certo? Se o x for menor que zero, olha só. F de x é igual, ó. Se o x é menor que zero, aqui diz que é menos x. Perfeito. Isso quer dizer que f' de x, então, é menos 1. Veja que a derivada aqui não segue uma regra única, né? Como nos que a gente já viu até aqui, né? Na função módulo, se você for usar valores positivos, a derivada dele, ó, vai ser x, na derivada vai ser 1, e se você usar para valores negativos, a derivada vai ser menos 1, tá certo? Tem alguma pergunta até aqui? Hã? Tem a pergunta óbvia, né? Faltou um, né? E se o x for igual a zero? Se o x for igual a zero, ó, o f de x é igual a x maior ou igual a zero é igual a x. Então, são para os positivos e para o zero. Então, é x. Tá certo? Aí eu lhe pergunto, qual é a derivada? Ah, professor, é fácil. É 1. Na verdade, é assim. Se a gente for calcular o limite aqui com esse, nesse aqui vai dar 1, nesse aqui vai dar menos 1, mas nesse aqui tem um problema. Lembra como é definido o limite? Ó? Vamos calcular aqui a derivada no zero. Ó, a definição de derivada é assim, ó. Quero saber f' de zero, né? Ó. É igual ao limite quando x tende a zero de f, aí, ó, desse ponto mais h, né? Ó. X não, é h, né? Vou colocar h, vou colocar aquele outro jeito. Menos f de zero sobre o h.
Tá certo? Tá ok? Aí aqui temos o nosso primeiro problema. É o limite, quando h tende a zero, de f de h. Bom, f de zero, ó, como f de x é igual a x, quem é o f de zero? O f de zero é igual a zero, né? Tá certo? Então, vai dar f de zero mais h menos f de zero sobre o h. Aí, o primeiro problema é o seguinte. Quem é o f de h? Aí, tu tem que pensar o seguinte. Como h tende a zero, né? Como é que eu vou saber se eu vou usar essa ou usar essa? Essa daqui é igual a essa, né? Qual das duas eu uso, né? Ou uso essa, né? Que é igual a essa. Porque aqui, ó, igual e maior que zero é essa, mas menor que zero é essa outra. Aí é que está o problema. Aí você vai assim, ó. Olha só, vamos calcular o limite. Quando h tende a zero, pela direita. Vou fazer aqui um esqueminha bem aqui, ó, desse lado. Olha aqui. Essa aqui é a reta do h, e está aqui o zero. Quando o h se aproxima de zero pelo lado direito, os valores aqui são positivos ou negativos? Hã? Positivos. Se são positivos, então a função é essa aqui, né? Ó, maior que zero. Então, o f de h vai ser o próprio h, porque o f de x é x, né? Ó, então, isso aqui vai dar limite, quando h tende a zero pela direita, de h sobre h. h sobre h é 1, né? Ó. Então, esse negócio dá igual a 1. Perfeito? Vamos ver pelo outro lado. Pela esquerda. De novo, f de h sobre h, ó, porque é isso aqui que eu estou calculando, né? Ó, então, é f de h sobre h. Só que é pela esquerda. Pela esquerda é por esse lado aqui, né? Ó. Por esse lado, os valores de h são positivos ou negativos? Negativo. Negativo. Negativos. Ah, mas para valores negativos, né? Ó, eu não posso usar essa, eu tenho que usar essa outra, né? Ó. Então, o f de h vai ser menos h. Por quê? Porque f de x é menos x quando x é negativo. Como h é negativo, então funciona do mesmo jeito. Então, vai dar menos h. Então, vai ser limite, quando h tende a zero pela esquerda, de menos h sobre h. Agora, aqui, ó, quando cancelar, vai dar menos 1, né? Ó. Então, isso aqui vai dar menos 1. Aí, ó, quando você calculou a derivada, né? Calculou o limite pela direita, deu 1. Pela esquerda, deu menos 1. O que a gente viu lá no início? Que o limite só existe quando o à esquerda e o à direita são iguais, né? Ó. Então, qual é a conclusão? Que o f' de zero não existe. Por quê? Porque esse limite aqui não existe, né? Ó. Tá certo? Porque justamente esse limite não existe. Tá ok? Alguma pergunta? Então, olha só. Vamos lá. Eu calculei a derivada para qualquer valor positivo e qualquer valor negativo. Mas para o zero, ó, a derivada não existe. Perfeito? Por quê? Porque as definições no zero são diferentes. Não é? Ó? Tá entendendo? Lembra, ó, se você lembrar, eu posso apagar isso aqui, não posso? Vou apagar isso aqui, hein? Pera aí, rapidinho, professor. Só um instante, só um instante. Tá, perfeito. Olhe bem aí, ó. Não esqueça que a derivada para valores negativos é 1, para valores, aliás, para valores positivos é 1, para valores negativos é menos 1, e no zero tem imagem, o zero, porque a imagem do zero é zero, mas não tem derivada. A derivada no zero, né? Vou até mudar aqui, ó. A derivada no zero não existe. Perfeito? A derivada no zero não existe, como a gente acabou de mostrar. Por quê? Porque o limite à direita e o limite à esquerda são diferentes. Por quê? Porque a esquerda, tu está usando valor positivo. Então, o limite à esquerda dá 1. E como a esquerda dá menos 1
E o à direita está usando valor negativo. Então, a direita está falando valor positivo, desculpe. Então, vai dar 1. Então, como uma está dando 1 e a outra menos 1, não tem derivada, porque os limites são diferentes. O limite não existe. Como a derivada é o limite, então não há derivada. Tá ok? Agora, olha só uma outra coisa. Olhe como isso fica claro quando você faz o gráfico. Se você for desenhar o gráfico da função módulo, eu vou tentar aqui desenhar o melhor possível, porque eu ainda não consigo fazer um gráfico direitinho, como eu fazia mais ou menos na lousa. O gráfico é assim, né? Lembra? Lembra que o gráfico da função módulo é assim? Aí lembra que a derivada é o coeficiente angular da reta tangente? Em qualquer ponto aqui, ó. Colega, desliga o áudio, por favor. Desliguem o áudio, por favor. Então, ó, se você pegar um valor positivo, um A positivo, né, ó, ou um X positivo, né, ó, um A maior que zero aqui, ó, a derivada dele aqui, ó, coincide com essa reta, né, ó, de coeficiente angular 1. Por isso que a derivada é 1. Se você pegar um A aqui, ó, negativo, a derivada coincide com o coeficiente angular dessa reta, que é menos 1. Mas se você pegar aqui no zero, qual vai ser o coeficiente angular? Vai ser o dessa reta ou dessa? Aí é por isso que a esquerda dá 1 e a direita dá menos 1. Então, no zero, não há derivada. Na verdade, a ideia é a seguinte. Sempre que a função formar um bico bem direitinho, assim como esse, naquele local onde há o bico, naquele ponto, não há derivada. Perfeito? A ideia, na verdade, a ideia simples, né? A ideia simples, seca, é justamente essa, né? É justamente essa, perfeito? Então, a derivada é 1 ou menos 1, né? Está aqui o gráfico da derivada, né? E no zero, não tem derivada. Perfeito? Aí tem aqui um teorema. Se uma função f é diferenciável em A, então ela é contínua em A. Isso aqui é meio óbvio, né? Tá certo? É meio óbvio, né? Mas a recíproca não é verdadeira. Se f de x módulo de x é contínua em x0, mas o limite, né? A derivada não existe em x igual a zero, como a gente já viu. Perfeito? Aí, ó, aqui, aquela ilustração que eu lhe falei, ó. Sempre que tem um bico, ó, que ela se encontra aqui num bico, né? Ó, nesse ponto do bico, né? No caso aqui ele está chamando de A, não há derivada. Tá certo? Em qualquer outro lugar, mas exatamente aqui no bico, né? Ó, não há derivada. Perfeito? Aqui também, ó. Aqui não há derivada porque aqui está acontecendo uma coisa e aqui está acontecendo outra diferente. Tá certo? Já aqui, ó, a derivada não existe por outro motivo, né? Então, a ideia é assim, ó, que lá nos bicos, né, ó, temos problemas, a função não é derivável, né? Uma outra coisa importante que a gente precisa saber, ó, é o seguinte, né? A gente já viu que a derivada tem a ver geometricamente com o coeficiente angular da reta tangente. Na verdade, tem a ver, não. É o coeficiente angular da reta tangente. A gente já viu, olhando taxa de variação, que existe a variação média e a variação instantânea. A variação média, como em física, né, quando você tem espaço e tempo, a variação média do espaço em função do tempo você chama de velocidade média. E a variação instantânea você chama de velocidade. Aí a gente já viu que a velocidade é coeficiente angular de reta tangente. Então, velocidade é derivada, tá certo? Velocidade é derivada, tá ok? Aí nós temos a aceleração. Aí você aprendeu lá em física que a aceleração, né, ó, a aceleração média é a variação média da velocidade. Mas assim como tem velocidade média e velocidade instantânea, também tem aceleração média e aceleração instantânea. E o que é a aceleração instantânea? Com a aceleração média, a velocidade em dois momentos, né, a média em dois instantes, a aceleração instantânea é somente a derivada da velocidade. Como a velocidade também é uma função, eu também posso achar reta tangente a ela. Aí o coeficiente angular da reta tangente em cada ponto da função velocidade é chamado de aceleração instantânea, perfeito? Aí, olha só,
Então, o que aconteceu? Eu peguei o espaço, derivei, achei a velocidade. Derivei de novo, achei a aceleração. Então, tem necessidade, em muitos momentos, de você derivar uma função várias vezes. E é disso que a gente vai falar agora, né? De derivada de ordem superior. Se tu tem uma função e tu deriva ela uma vez, isso é chamado agora para nós, de derivada de primeira ordem. Perfeito? Aí suponha o seguinte, que você pega essa função aqui, né? Aí deriva de novo. Aí como é que a gente vai escrever? A gente vai escrever dessa forma aqui, né? Uma função que foi derivada uma vez, aí eu peguei aquela derivada e derivei de novo. F duas linhas, né? Isso aqui chama derivada de segunda ordem. Perfeito? Claro que se fosse y, né? Tu tem y'. Aí tu deriva de novo, tu tem y duas linhas, obviamente. Aí você lembra assim, às vezes a gente escreve derivada assim, né? dy dx, né? Para dizer que é a derivada do y. A gente escreve assim, né? Aí, então eu posso querer derivar isso de novo, né? Aí tá aqui, a derivada em função de x da derivada primeira. Aí, dd fica d2. dx ao quadrado, né? Mas como é que tu lê isso? Derivada segunda de y em função de x, tá certo? Aqui é outra forma de escrever a derivada de segunda ordem, perfeito? Derivada de segunda ordem. Então, a primeira derivada é chamada de derivada de primeira ordem. A segunda derivada é chamada de derivada de segunda ordem. Agora, imagina o seguinte, que tu queira derivar de novo. Professor, eu quero pegar a derivada segunda e derivar de novo. Aqui é y, né? Desculpe. E derivar de novo. O que vai acontecer? Aí aqui, vai virar D3. E embaixo vai ser dx3 também, né? Qual é essa aqui? É a derivada de terceira ordem, ou derivada terceira. E se você continuar derivando, vai acontecer a mesma coisa. Por exemplo, naquele caso lá, eu tenho a derivada segunda, que eu também posso chamar de y duas linhas. Aí suponha que eu queira derivar de novo. Tá certo? Aí eu posso escrever assim, uma, duas, três. E o y, uma, duas, três linhas, né? Então, eu posso escrever desta forma aqui, né? Desta forma aqui, que eu estou destacando. Posso escrever dessa outra forma aqui também, né? Derivada terceira, derivada segunda e assim por diante. Tá ok? Então, aqui, é só a ideia de que você pode derivar a função mais de uma vez. Perfeito? Encontre e interprete a derivada segunda desse negócio aqui. Vamos lá. Então, derivada primeira, né? Eu não consigo achar direto a derivada segunda, infelizmente. Né? Então, primeiro, derivada primeira. Aqui já foi direto, não dá, né? Primeiro, tu faz a derivada primeira. Quando tu faz a derivada primeira, vai dar 3x ao quadrado menos 1. Alguma dúvida? Aí o que eu faço? Derivo de novo. Aí, quando eu derivo, eu acho f duas linhas. A derivada de 3x ao quadrado, né? Vai ser assim, né? Lembra pela regra? Constante vezes a função x ao quadrado. Repete a constante. E a derivada de x ao quadrado é 2x. Menos 1 é constante, a derivada é 0. 3 vezes 2x, 6x. Menos 0, 6x. Então, a derivada segunda é essa, né? Perfeito? Alguma pergunta? Então, a derivada segunda é só derivar a derivada primeira de novo, tá certo? Como a derivada primeira é a variação instantânea da derivada da função original, a derivada segunda é a variação instantânea da derivada primeira, simplesmente isso. Está aqui os gráficos. Olha só. Veja que a derivada, que a função original é de grau 3. Tá certo? Aí o gráfico dela, eu já lhe falei que é mais ou menos assim, né? Tá certo? A derivada segunda, nesse caso, como é do segundo grau, o gráfico é dessa forma. Uma parábola para cima. E aqui é uma reta, Então, o gráfico vai ser assim, é uma reta crescente, porque o coeficiente do x, como você está vendo aí, o coeficiente do x é positivo, né? Aí, nesse outro slide, estão aqui as três, Estão aqui as três,
a função original, que é de grau 3, a parábola de grau 3, a função derivada, que é a parábola comum, né, de grau 2, e a derivada segunda, que é a reta crescente, como a gente já tinha visto anteriormente. Perfeito? Então, é isso, né? Agora, o que é... Aqui, ó, você me perdoe, não é aceleração, tá? Aqui é velocidade, tá? Esquenta aceleração. Não é aceleração, é velocidade, tá bom? Então, vou até escrever bem grandão aqui, ó, bem aqui no cantinho, né? Estamos falando de velocidade. Quando a gente vai falar de velocidade média, a gente coloca VM, tá? Quando a gente vai falar de velocidade instantânea, a gente coloca só V, tá? Tá? Na verdade, a partir de agora, quando eu falar de velocidade, eu estou falando de velocidade instantânea, da derivada do espaço, né? Então, é isso aqui, ó. Quando você pega e deriva a função de posição, ó, se ST for a função de posição de um objeto que se move em uma reta, então a velocidade é a taxa de variação do espaço dada por F' de t, que é ds dt. Lembra como nós fizemos, né? Nós tínhamos a velocidade média, lembra? Que era a variação do espaço em função do tempo. Opa. Variação é delta, né? Aí nós temos o seguinte, que quando você insere o limite quando ΔT tende a zero, da velocidade média, que é o ΔS, ΔT, a gente já viu isso dá o que nós chamamos de velocidade instantânea, né? Que é esse VT aqui, né? V em função do tempo, né? E isso quer dizer, o limite faz, né? Eu penso assim, olha como é que eu penso. O limite faz isso aqui, ó, virar ds dt, a derivada do espaço em função do tempo, né? O limite transforma o delta em d, né? É assim que eu vejo, né? Para nunca esquecer, tá certo? E o que é aceleração? Assim como a velocidade é a variação do espaço em função do tempo, ou a derivada do espaço em função do tempo, né? A aceleração é da mesma forma, né? A aceleração, ó, é a derivada da velocidade. Como a velocidade já é a derivada... Deixa eu escrever dessa outra forma aqui. Eu acho que fica mais didático assim. O que é aceleração? Aceleração é a derivada da velocidade, né? Tá certo? Ó, mas a gente sabe que a velocidade, na verdade, é a derivada da função de posição, né? Aí, como é a derivada disso, então é a derivada. Aí isso vira S duas linhas de T. Acho que assim fica melhor de entender, né? Tá certo? Ou você pode escrever assim, ó, que a aceleração, que é a derivada do espaço em função do tempo, não é aceleração não, né? Isso é a velocidade, né? Deixa eu só apagar aqui que eu esqueci uma coisinha. Que é a seguinte. Olha só. Deixa eu reescrever. Aqui. Aí tá. Aceleração em função do tempo. É a derivada da velocidade, que eu posso escrever assim, ó. Que eu posso escrever assim, né? Ó. Derivada de V em função do tempo, né? Ó, porque ó, é a derivada da velocidade. Tá certo? Mas a velocidade, né? Ó, a gente sabe, ó. Eu estou repetindo só esse aqui, ó. O D e o DT. E o V, ó. Em vez de colocar o V, ó, a gente viu no slide anterior que é ds dt. Aí esse ds dt a gente sabe que vira d2s e o dt dt vira dt2, né? Ó. Então, ó, na verdade, é só outra forma de escrever o que foi escrito aqui na primeira linha, né? Ó. Tá certo? Usando a notação de D e D, né? Ó. Ou, dessa outra forma, usando linha, né? Ó. Você pode escrever de uma das duas formas, não há problema nenhum. Tá certo? Tá ok? Né? Como eu acabei de falar. Tá? Derivadas de ordem superior, né? Aí, como eu já falei da derivada terceira, né? Que pode ser vista assim, né? A enésima derivada é denotada dessa forma, né? Porque assim, ó, tu tem 1, 2, 3. Aí, como é que tu escreveria a derivada quarta? Aí, tu tem várias formas de fazer, né? Uma delas, escrevendo assim, a derivada quarta seria d4y sobre
dt4. Escrevendo com F, podia ser assim, ó, F, aí, ó, tem que colocar entre parênteses. Por que eu não coloco só o 4 lá? Porque se você não colocar entre parênteses, eu vou pensar que não é derivada, e sim potência, né? Se você colocar assim, ó, eu vou estar interpretando que isso aqui é a função f de x elevada à potência 5, ou seja, é o f de x multiplicado pelo f de x, multiplicado pelo f de x, multiplicado pelo f de x, multiplicado pelo f de x. E se você colocar assim, ó, você está dizendo que derivou a função 5 vezes. Aqui é derivada, e aqui não. Aqui é multiplicação da função por ela mesma, por ela mesma, por ela mesma. Entenderam a diferença, né? Tá certo? Simplesmente isso, né? Tá ok? Aqui, ó. Acha a derivada terceira e a derivada quarta. É como eu lhe disse. Eu tenho que achar primeiro a derivada primeira. Não tenho outra forma de fazer. Tá certo? Aí eu tenho que achar a derivada segunda, que a gente até já sabe, né? A gente já calculou várias vezes para essa função. Derivada terceira. Perfeito? Repete o 6. Derivada de x é 1. 1 vezes 6, 6. Tá certo? Derivada de ordem 4. Ou derivada quarta. Bom, agora é uma constante. A derivada é 0, né? E a partir daqui, ó, a derivada de todo mundo é 0. Ah, professor, quer dizer que vai sempre acontecer de chegar um momento que todas as derivadas vão ser 0? Claro que não. Pense assim, ó. Não é isso? Quem é a derivada segunda? A derivada primeira, aliás. Menos x elevado a menos 2. Por quê? O menos 1 desce, né? Ó. Menos 1, menos 2. Ou você pode escrever assim, ó. Menos 1 sobre x ao quadrado, que dá na mesma. Olha aqui a derivada segunda. Aí o menos 2 desce, com o menos que está, vira mais. X elevado a menos 3. Por quê? Menos 2, menos 1, menos 3. Ou você pode escrever assim, ó. 2 sobre x ao cubo. Derivada terceira. Vai dar menos 6. Menos 4. Ou você pode escrever assim, ó. Menos 6 sobre x elevado a 4. Fazer mais essa. Derivada quarta. 24. X elevado a menos 5, porque é menos 4 menos 1, né? Aí fica 24 sobre x à quinta. Aí eu lhe pergunto, você consegue ver uma regra se eu lhe perguntasse assim, ó? Eu falei para vocês que para achar todas, eu tenho que sempre derivar cada uma, né? Agora, imagina que eu pego essa função aqui que eu fiz e quero achar a derivada de ordem 50. Tu teria que fazer as 49 antes? Professor, uma dúvida. Oi. No caso, quando você está derivando da derivada de segunda para a terceira, você já está multiplicando o número? Olha só, da segunda para a terceira, eu tenho assim, ó, é 2x elevado a menos 3. Essa é a segunda, né? Aí eu quero derivar isso, né? Sim. Aqui não é constante vezes a função x elevado a menos 3? Sim. Certo? A constante é 2. Aí nós vimos ontem, né, na aula que eu deixei para vocês, repete a constante e deriva a função. Qual é a derivada de x elevado a menos 3? O menos 3 desce, não é isso? X elevado a menos 3, menos 1, menos 4, não é isso? Aí 2 vezes menos 3 é menos... Eu só fiz rápido, entendeu? Mas eu estou seguindo a regra. A regra é repete a constante e deriva a função. A derivada de x elevado a menos 3 é... Ah, tá, entendi. 3x elevado a menos 4. Tá certo? Agora, se a constante viesse sozinha, assim, ó, como ela está sem a variável, né, ó, a derivada é 0. Perfeito? E mais, para todo mundo depois daqui, a derivada é 0, né? Nessa aqui, ó, tu tá vendo o que está acontecendo? A derivada vai chegar em 0 algum dia?
Hã? Não. Do jeito que está aqui, não, porque esse denominador está só aumentando o expoente, né? Ó. Mas e aí? Se eu quisesse a derivada de ordem 50, fiz aqui até a quarta, eu teria que fazer a quinta, a sexta, até a 49 para poder achar 50? Neste caso aqui, não. Ó. Se você observar, isso aqui, ó, pode ser escrito assim, né? Ó. Menos 1 elevado a 1 vezes 1 fatorial sobre x ao quadrado. Posso colocar 1 mais 1? Posso, né? Não pode ser escrito assim? Olha essa outra aqui, ó. Pode ser assim, né? Ó. Menos 1 ao quadrado vezes esse 2. Esse 2 é a mesma coisa que 2 fatorial, lembra? Sobre x elevado a... Em vez de escrever 3, eu vou escrever como esse, 2 mais 1. Tá certo? Aí nesse aqui, ó, mesma coisa, ó. Menos 1. Isso que eu estou escrevendo, tá ficando certo com o resultado, tá? Tá. Aqui 6 pode ser 3 fatorial? 3 vezes 2 vezes 1, 6, né? X, ao invés de escrever 4, eu vou colocar 3 mais 1. Aí, olha esse último aqui, ó. De novo, eu vou colocar o menos 1. Só que elevado a 4. Vezes 24 é 4 fatorial, né? Consegue perceber? É, isso aí. Sobre x elevado a 4 mais 1. Então, me diz aí, baseado no que eu fiz, qual é o resultado aqui? Bom, em todos tem menos 1, né? Então, já vou escrever o menos 1, tá certo? Elevado a quanto? É 50, Veja que né? tem que ser 50, porque, olha só, quando era a primeira, foi 1. Quando era a segunda, foi 2. Quando era a terceira, foi 3. Quando era a quarta, foi 4. Então, tem que ser 50. Não é? Tá com cara, né? Aí, vezes quanto? Pega, será que é fatorial de 50 50 fatorial. também? Rapaz, vocês são muito inteligentes, ó. Sobre x elevado a quanto? 49 mais 1. Não. Lembra que aqui Ah, deu... vai ser o aqui 50. era 4 e ficou 5. Não. Mas, Vai ter que ficar 51, não é? Não é 51? Ó, quando era 4, ficou 5. Por isso que era 4 mais 1. É a ordem mais 1, ó. A ordem é 50, então é 50 Verdade, mais 1, verdade. então dá 51. Perfeito? Então é esse o resultado. Só vou mudar aqui, ó. Menos 1 a 50 é positivo. Então vai ficar 50 fatorial sobre x51. Entendeu? Ó? Nessa daqui, ó. Nessa aqui, ó, eu posso criar uma regra, ó. Na verdade, dá para criar em várias, mas não em todas, né? Mas em várias dá para fazer assim, eu posso pensar assim, ó. A derivada de ordem n em x é sempre assim, ó. É menos 1 elevado a n, aqui é um n, vezes o n fatorial sobre x elevado a n mais 1. É a ordem mais 1 sempre, não é? Tá certo? Isso aqui é a regra geral para achar qualquer derivada. Então, se você quiser essa derivada dessa função aqui, 1 sobre x, ó, só para 1 sobre x. Você não precisa estar derivando todas para achar a décima. É só colocar 10 aqui, ó, e vai dar menos 1 elevado a 10, 10 fatorial, x elevado a 11. Acabou-se. Perfeito? Então, pode acontecer isso também, tá? Tá ok? Então, ó, isso aí, você, infelizmente, para vocês aqui, ó, não vai ter muita utilidade, mas lá para os colegas da engenharia, em cálculo... Melhor, equações diferenciais ordinárias, tem uma parte do assunto que é séries, aí você vai precisar saber todas essas derivadas, né? Mas para vocês não vai ser preciso, vocês vão ter cálculo, o equivalente a cálculo 1, que é o que nós estamos fazendo, e o equivalente a cálculo 2, né? O equações diferenciais lá seria o cálculo 3, vocês não têm.
Perfeito? Então, isso é só o mais útil aí para o pessoal da engenharia, tá? Para nós, até a derivada terceira, a derivada segunda já resolve tudo, né? E é isso que eu queria falar hoje, colegas. Tá bom? Né? A gente vai continuar ainda com as regras de derivação, né, na próxima aula.